Tudo bom, pessoal? Hoje, terça-feira, não sei quando que esse vídeo vai pro ar, não sei se ele vai hoje mesmo, se vai dar tempo de editar ou se não, mas eu quis gravar um vídeo aqui para vocês. Eu vou tentar gravar 2 vídeos hoje. São 7 horas da noite, eu tô na Itália, tô no norte da Itália, pertinho de Milão, onde meu filho, quem assistiu os últimos vídeos, sabe, meu filho veio fazer um ano de intercâmbio aqui pela universidade, diretamente pela universidade dele. E eu acho que vai ser super legal. Tô vendo aqui, nós estamos no Airbnb que eu peguei, mas nós estamos vendo aqui um apartamento, uma casa, alguma coisa para ele nesse sentido. E o que eu quero contar para vocês? Como foi essa experiência? Porque há muitos anos atrás eu, eu não passo por um processo de imigração. Eu não vou chamar de imigração porque ele não está imigrando, mas enfim, é um processo de mudança de país para ele. Faz muitos anos que eu não vivencio isso na pele. E eu quero compartilhar isso com vocês, porque por eu já ter visto tantas histórias de tantas pessoas, mais de 20 anos lidando com pessoas, famílias, processos, vendo a situação acontecer há muitos anos, muitos mesmo, eu não sentia isso na pele. Então eu quero contar para vocês o que aconteceu conosco, na verdade comigo, para que vocês tomem cuidado com algumas coisas e vocês vejam que não é só no Brasil que acontecem algumas coisas, não é só nos Estados Unidos que acontecem algumas coisas, e principalmente o quão frágil fica um imigrante quando ele pretende mudar de país. Vou contar para vocês desde o começo para vocês entenderem. O meu filho estuda ainda, né? Está matriculado, continua estudando, continua fazendo o intercâmbio dele pela Universidade de Houston junto com a Universidade de Milão. E esse é um projeto de intercâmbio deles, de diploma binacional, onde ele fica um ano fora. Depois volta e continua o curso dele. E ele pode fazer o último ano também na Itália, se ele quiser. Mas não sei, vamos ver a adaptação dele. Mas isso aconteceu, essa decisão dele aconteceu em abril. Ou seja, eu sou super prevenido, eu antecipo tudo na minha vida. Eu vou sempre planejando as coisas com muita antecedência. Então, em maio, eu comecei a fazer contato com pessoas, né? Por quê? Queria ver se eu contratava alguém que pudesse ajudar meu filho, porque eu tenho, quem me acompanha aqui sabe, eu tenho uma parceria com o escritório do Ilan Tobiana, que é um dos maiores escritórios de real estate da França. E para mim, estar mais perto deles nesses dias que eu estou aqui, mais especificamente nesses 12 dias que eu estou aqui eu estou aqui há 5 dias, eu tenho ainda mais 7 dias pela frente, que eu estou aqui na Itália, para mim é muito importante. Então o que eu queria? Alguém que fizesse uma assessoria, que ajudasse meu filho a abrir conta de banco, pegar chip de telefone, fazer esse tipo de coisa, comprar o carro dele, fazer seguro, esse tipo de coisa, né? Tirar a terceira sanitária, que ele não tem, o ID ele já tem por causa do passaporte, mas a terceira sanitária não tem. Então ele teria que fazer uma série de documentozinhos assim, driver's license, essas coisas. E eu comecei a procurar algumas pessoas. E eu vou falar para vocês que 99% das pessoas que eu conversei, brasileiros, picaretas. Picaretas de marca maior. Vou contar para você uma história. Eu não vou falar o nome deles, porque eu nem marketing eu quero dar para esses caras, mas eu vou contar para vocês. Em maio, mais ou menos, eu comecei a entrar em contato com essas pessoas. E eu entrei em contato com um que foi indicado por um outro canal que me segue, mas eu não tenho amizade com ele. Ele falou, tô precisando de uma pessoa assim, eu sigo o canal dele também, e essa pessoa tá na Inglaterra. Eu falei, você não conhece? Ele falou, tem esse cara aqui que ele faz esse tipo de trabalho, você não quer entrar em contato com ele? Eu falei, beleza. Aí entrei em contato com ele. Ele demorou 3 dias para me responder no WhatsApp, para vocês verem como eu já fiquei motivado a contratá-lo, né? Eu falei, pô, se cada dia que eu mandar uma mensagem para ele demorar 3 dias, e olha, eu estou tentando contratá-lo, imagina depois que eu pagar, como é que vai ser esse feedback dele comigo, né? Aí ele respondeu dizendo, olha, eu faço esse trabalho sim, mas eu cobro por dia. E ele falou o preço dele, eu achei exagerado, mas até aí, meu filho, foi pego um dia,
tudo certo, resolve o que precisa, o que não precisa, ele explica como faz e meu filho vai se virar. Falei, tudo bem, beleza, legal. Falei, faz o seguinte, me manda essa tua proposta por e-mail, do jeito que você está falando, eu vou responder para você. Ele demorou mais 2 dias para mandar essa proposta e mandou com valores maiores do que ele tinha falado para mim pelo WhatsApp. Eu falei, eu não vou nem questionar, deixa para lá. Logo depois, me indicaram uma pessoa no Brasil que tem parceria com um real estate americano, uma imobiliária americana, italiana. Eu falei, olha, eu queria ver se você já começava a me mandar alguns apartamentos, tal, mesmo que eu tenha que alugar um mês antes, porque para você negociar, fazer proposta, assinar contrato, eu falei, vai um mês. Meu filho vai chegar em julho. Eu falei, conforme for, eu não preciso nem pegar um Airbnb. A gente já vai direto para o apartamento dele, para a casa dele, para onde for, e a gente economiza esse dinheiro. Conversei com eles, fizeram uma apresentação do escritório no Brasil e tal. Ele me mandou uma proposta de 8.000 euros para fazer a busca dos imóveis e para colocar uma pessoa para ir 2 dias com meu filho fazer esses documentos que eu precisava. Falei, obrigado, por 8.000 euros, por 8.000 euros eu pago 5 dias a mais de Airbnb. Vou eu mesmo falar com meu filho, vou lá fazer com meu filho, porque eu falo italiano. Meu filho fala mais ou menos, mas eu falo italiano. Minha mãe é italiana, então eu estudei em colégio italiano, né? Estudei no Dante Alighieri por 13 anos, com mais do que obrigação de falar. Estou enferrujado, porque faz 30 e tanto, quase 40 anos que eu não pratico. Mas tudo bem, eu me viro, entendo muito bem e me comunico bem. Falei, eu mesmo faço, obrigado. Aí ele virou e falou assim, não, faz assim, eu vou falar com o meu gerente, vou ver o que eu consigo. Então, olha, eu consigo fazer para você por 3.200 euros. Eu acho o imóvel para você, eu estruturo as coisas para você, fico 2 dias com você e com seu filho, enquanto você vai trabalhar. Falei, bom, eu vou trabalhar, eu vou ganhar mais do que esses 3.200. Para mim tudo certo, vale a pena, vou contratar o cara. Falei, só que nós vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar 10% agora, para você fazer as pesquisas para mim. E lembra, estamos em maio. Na hora que eu decidir qual é o imóvel que eu vou fazer, eu te dou 50%. E na hora que eu chegar e você pegar no meu filho e for com meu filho fazer as coisas, eu te dou o restante do dinheiro. Tá ok? Tá ok. Maio, né? E no final de junho, ele mandou para mim, eu já tinha pago os 320 euros para ele, sumiu, desapareceu, mandava uma mensagem, estamos procurando, beleza. Final de junho, ele mandou para mim um imóvel num bairro de Milão, perto da universidade, mas na hora que eu olhei ali, eu falei assim, meu filho vai ficar no meio da boca de droga, né? Porque não é possível. Porque você olhava, eu olhei no Google Earth, um bairro horrível, um lugar assim que você falava, meu Deus do céu, eu não tenho coragem de botar meu filho sozinho, com 19 anos, num lugar desse. Falei, esquece, não vou colocar. Ah não, então nós vamos procurar outro. Aí, a nossa viagem estava marcada para vir para a Itália no dia 16 de julho, tá? No dia 12 de julho, mais ou menos, eu já tinha achado um Airbnb. E eu já tinha pago esse Airbnb por 30 dias para o meu filho. Quem sabe preços de Milão, sabe que Airbnb em Milão não é barato, tá? E pagar 30 dias é complicado, né? Porque fica puxado. Mas eu falei, olha, eu vou pagar, porque pelo menos eu vou chegar, eu tenho um apartamento para ir, lá eu me viro, acho alguém e vou resolver as coisas lá e dou um jeito para ver o que vai acontecer. Uma semana antes da gente embarcar, só lá pelo dia 10 desse mês, 10 de julho, esse mesmo cara mandou uma mensagem para mim. Olha, achei uma casa aqui para vocês. Muito bacana a casa, isso, aquilo e tal. Só tem um problema, não tem garagem. Falei, caramba.
Quem conhece Milão também sabe que, quem conhece a Itália, na verdade, o norte da Itália, sabe que um dos grandes problemas do norte da Itália é você achar vaga para parar o seu carro, né? Você não acha vaga na rua e principalmente se não for aqueles lugares residenciais, onde eles têm as vagas demarcadas, não são demarcadas para o apartamento, mas elas são demarcadas para residentes daquele quarteirão, daquela rua, daquele prédio. Se não for assim, você não consegue parar carro, né? E aí imagina, você gasta aí, sei lá, 10 mil euros num carro, e aí você larga esse carro na rua. A chance desse carro deteriorar, pintura ir para o espaço, sujeira, o frio, o calor, né? Calor aqui estava, até ontem estava muito calor, hoje deu uma tranquilizada boa, mas estava muito calor até ontem, então tudo isso vai danificando o carro e obviamente você vai tendo custo para a manutenção desse carro. Então eu falei, olha, esquece, cara, obrigado, eu mesmo vou procurar. Até que eu já tinha entrado em contato com uma imobiliária, onde o meu filho tinha entrado em contato, que era um italiano, chamado Roberto. Conversa foi outra. Ele fez absolutamente tudo, achou o apartamento que a gente queria, do jeito que o Rafa queria, no lugar bacana, com vaga dentro do prédio, vaga demarcada dentro do prédio. É uma vaga, mas ele não vai ter uma frota de carros com 19 anos. Então é o que ele precisa, né? E a coisa funcionou de uma forma extremamente leve. O próprio Roberto, corretor italiano. Quem conhece italiano sabe, o italiano ele é muito direto ao ponto, às vezes pode soar até um pouco agressivo, né? Mas não é, é o jeito do italiano falar. Eles são extremamente educados, extremamente atenciosos, extremamente solícitos, né? E foi assim que foi com o Roberto. Ele foi com o meu filho ontem fazer a terceira sanitária dele, pediu a mudança de endereço dele para o Comune. Foi o contrário, né? Primeira mudança de endereço no Comune, depois a terceira sanitária. Foi até o banco fazer a abertura da conta com ele. Já me deixou tranquilíssimo, porque se eu precisar mandar dinheiro para ele dos Estados Unidos para cá, tá super tranquilo, porque a partir de sexta-feira ele já tá com a conta aberta, tá tudo certo. Quanto que ele me cobrou para isso? Nada. Eu me senti na obrigação de dar 150 euros para ele, porque eu falei, coitado desse cara que não me pediu nada, e quando eu perguntei para ele quanto que eu pago pelo seu serviço, ele me disse, você já me pagou, você já pagou, eu já ganhei a comissão pelo aluguel que você fez e não custa nada para mim fazer esse tipo de situação com você. Quanto que ele me cobrou antecipado pelo contrato de aluguel? Zero. Quanto que ele me cobrou antecipado para levar meu filho nos lugares, enquanto eu tive que ir até a França hoje, num bate e volta, saí 6 da manhã, eu acordei, fui até a França, voltei e tô trazendo aqui, gravando esse vídeo aqui para vocês. Quanto que ele me cobrou para resolver tudo isso? Zero. Quanto que ele cobrou para ir com meu filho até a Vodafone, que é a operadora de telefone, para pegar um chip da Vodafone com meu filho? Zero. Então, eu fico perguntando sempre aqui para vocês, por que brasileiro age dessa forma com outros brasileiros, né? Você acha que se um brasileiro tivesse me atendido, e eu falei com pelo menos uns 8, tá? Que fazem assessorias, esse tipo de coisa. Você acha que se esse brasileiro falasse assim, poxa, Daniel, faz o seguinte, eu vou te cobrar por dia, vou te cobrar, sei lá, 200 euros por dia. Vou ficar 2 dias com seu filho, a gente faz absolutamente tudo. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Se eu achar um imóvel para você, eu vou receber a comissão do aluguel do imóvel. Tá tudo certo. Se você quiser me dar mais alguma coisa, é uma opção sua. Tudo certo? Tudo certo. Eu teria preferido fazer com um brasileiro, tá? Sem dúvida nenhuma, pela facilidade da língua, principalmente por causa do meu filho, que foi ele que encabeçou tudo isso. Eu não estava presente, eu estou trabalhando. Então, para mim seria muito mais fácil, muito mais tranquilo. Mas eu não consegui. Todos os que eu falei tentaram tirar vantagem. Todos, sem exceção. Teve uma pessoa que eu falei, depois eu vou até falar o nome dele aqui, num outro vídeo eu vou citar o nome dele, foi o único que respondeu para mim na mesma hora, falou, olha Daniel, infelizmente eu estou no Brasil agora, não consigo te ajudar nesse minuto,
Quando eu chegar na Itália eu posso te ajudar, mas nesse minuto eu não consigo te ajudar, e para mim acabou não servindo. Mas ele foi tão atencioso, foi tão prestativo, que eu disse para ele, falei, olha, não te conheço, não sei quem você é, mas eu vou gravar um vídeo te agradecendo. E eu vou gravar esse vídeo agradecendo ele, tá? Pela gentileza. Não fez nenhum trabalho para mim, não o conheço, não sei quem é, mas foi extremamente prestativo. Foi um dos 8, fez isso, mas não conseguiu me ajudar, porque ele estava no Brasil. Mas eu pergunto para vocês, se o brasileiro tivesse feito isso, tivesse me ajudado, tivesse cobrado, né, cobrado justo, para fazer esse trabalho, vocês acham que eu não ia chamar ele para fazer um vídeo para indicar o trabalho dele? Vocês acham que eu não ia convidá-lo para vir sentar aqui no carro? Esse carro aqui é alugado, tá? Não é o carro do meu filho, é alugado. Mas você acha que eu não ia botar ele sentado aqui e falar assim, olha, conta aí do teu trabalho, conta aí da sua assessoria, se alguém está querendo se mudar para a Itália, se alguém está querendo vir para a Itália, se alguém está precisando de alguma coisa na Itália, conversa com ele aqui, porque ele me atendeu, ele foi top, foi muito bacana. Você acha que ele não ia ganhar um monte de clientes? Você acha que não tem um monte de gente que me segue aqui, que mora em outros países? Eu tenho um monte de clientes aqui que são da Itália, que querem ir para os Estados Unidos para fazer, através de visto E2, para morar nos Estados Unidos, porque todo mundo sabe. Itália é um lugar maravilhoso. Itália não, Europa inteira. É um lugar maravilhoso para você morar. Maravilhoso. Qualidade de vida, segurança, tranquilo, estabilidade, tranquilo. Custo de vida mais baixo do que Estados Unidos, tranquilo. O problema é, salário aqui na Itália ou na Europa como um todo é muito baixo, né? E você precisa, você sozinho, trabalhando, ganhando 2.000 euros por mês, que é a média, 2.000, 2.500, por aí. Ganhando isso daí por mês, você consegue manter uma casa boa, sozinho, bancando ali uma casa de 2 quartos, 3 quartos, você, sua esposa, o seu marido, seus filhos, você não consegue. Não vai conseguir. Vocês precisam pelo menos trabalhar em 2, ralar que nem um camelo para poder equilibrar algumas coisas. Mas se você tem uma renda fora, se você consegue trabalhar em outros lugares ou ter uma renda vindo de outros lugares e mora na Europa, não tem outro lugar no mundo. Eu não conheço outro lugar no mundo com tamanha qualidade de vida, tamanha tranquilidade e estabilidade, principalmente. Tá? Então, as pessoas, nitidamente, quem tem dinheiro vai querer morar na Europa. Você acha que não ia contratar essa pessoa para fazer uma assessoria para ele poder fazer? Meu filho está fazendo intercâmbio. Quantas pessoas querem que os filhos façam intercâmbio? Estados Unidos ou Europa? Quantos? Né? Você acha que não ia contratar essa pessoa? Fiquei pensando nisso, nesse voo de volta, vindo do aeroporto para cá, pensando em gravar esse vídeo. Ficou um pouco mais longo do que eu queria, mas eu queria trazer essa situação para vocês. É muito curioso a atitude do brasileiro no exterior quando ele lida com outros brasileiros e principalmente quando ele tem aquela cultura que não saiu de dentro dele, que é a cultura, infelizmente, que faz e mantém o nosso país onde ele está, da condição que ele está, da forma que ele está, com a política que ele está, que é a característica de querer tirar vantagem, ganhar muito sem pensar na consequência. Em vez de você ganhar pouco de muitos, constante, ele quer ganhar muito de um só, se der deu, se não der não deu, e assim ele vai. Pensem nisso, reflitam nisso, e eu espero que essa minha experiência sirva para vocês como exemplo, né? E hoje, se você me perguntar se eu recomendo alguma assessoria ou alguma coisa, vai fazer você sozinho, tá? Porque realmente o que eu vivi dessas pessoas tentando tirar vantagem, eu digo para vocês que foi decepcionante do primeiro até o último dia, tá? Porque não é indescritível. E se você eventualmente conseguir alguém por sorte sua, porque foi muito difícil.
tá? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Se você já passou por isso, deixa aqui. Com certeza vai ajudar bastante as pessoas que estão pensando, estão planejando, estão querendo fazer alguma coisa e que eventualmente aí também estão passando pelas mesmas situações. Fiquem com Deus. Boa semana.